Oi, bom dia. Nós vamos iniciar o nosso culto a Deus, como sempre, para conversarmos sobre o seu amor, sua misericórdia, sua paciência, seu carinho, sua maneira de lidar com a gente, apesar da gente ser isso que a gente tem sido, não é? Mesmo com toda a ajuda dele, a gente é isso aí que a gente sabe que é, né? Mas ainda assim ele continua nos amando, ele continua nos protegendo, ele continua, e não somente a nós, mas na mesma dosagem, né? E com equidade, ele faz a mesma coisa com outras todas as pessoas. Então, isso deixa até a gente mais tranquilo, mais feliz. O lado egoísta nosso fica meio entristecido. A gente gostaria de uma coisa exclusiva. É do ser humano, é da criancice, é da infantilidade. Converse com uma criança e você vai ver esse egoísmo se, né, está vivo, né? O melhor é o dele, ele quer tudo para ele. Então isso é da nossa criancice. E Deus vê e entende isso, né? Agora, quando a gente sabe que ele tem amor por todos, gente que, no nosso entender, é melhor ou gente que é pior do que a gente, então a gente fica mais tranquilo. Então, realmente, Deus me ama, porque se ele é capaz de amar os outros, eu que, né, na nossa concepção, eu que sou menos ruim do que os outros, ele ama também, né? Então, é uma tranquilidade, né? Apesar que a gente gosta da exclusividade. Então, aqui, quando a gente vai falar, nesse primeiro momento, a gente fala sobre o Sermão do Monte. Estamos sempre começando pelo Sermão do Monte. Estamos no terceiro momento dessa pregação de Jesus, segundo o que Mateus escreveu, o que Mateus juntou de várias pregações e colocou ali, e estruturou ali naquele Sermão do Monte, né? Então, o primeiro momento foi as bem-aventuranças, o segundo momento é quando ele fala que somos sal e luz do mundo, e o terceiro momento é quando agora estamos lidando com o Antigo Testamento, com a lei, com os profetas, com tudo aquilo que ele ensinou lá atrás, naquele tempo, né, naqueles tempos do Antigo Testamento. Então, hoje, ainda dentro do versículo 19, a gente vai mencionar alguns aspectos. Deixa eu ler o texto e aí a gente vai para os comentários que hoje a gente destaca para esse versículo. O 19 diz assim: portanto, qualquer pessoa, né, que desobedecer a um desses menores mandamentos, os piores, né, os maiores, mas os menores mandamentos, quem desobedecer a um desses menores mandamentos e assim ensinar às pessoas, e tem muitas maneiras de ensinar, será chamado o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus. Porém, qualquer que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então vamos analisar isso aqui, né, para a gente não ficar com a ideia errada, né, e muitas vezes a gente cai na ideia errada. Vamos ver aqui, o primeiro comentário para hoje seria o seguinte, para Mateus, aí a gente relembra, né? Para Mateus, olha, todo salvo é bem-aventurado, todo bem-aventurado é luz e sal do mundo, tá certo? E todo sal e luz do mundo, né, na verdade, são todos pecadores indignos. Deus é que nos faz sal e luz, porque somos pecadores, né? Somos indignos diante da justiça, do amor e da santidade de Deus. Esse é o primeiro aspecto que a gente chama a atenção agora. O segundo diz assim: o resumo de todo o Antigo Testamento, qual é? Qual é o resumo de toda a lei? Qual é o resumo de todos os profetas? Qual é o resumo do Antigo Testamento? Jesus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É interessante isso, porque não se consegue amar a Deus e não amar o próximo. Se alguém diz que ama a Deus e não ama o próximo, está mentindo, porque o amor a Deus
produz amor ao próximo. E se eu amo a Deus, eu amo quem Deus ama. Olha que coisa, né? Como a gente está longe de amar a Deus. Que coisa a gente cai. Eu amo ao Senhor. Mentira! Eu não amo alguém que Deus ama, então eu não amo ao Senhor. Viu quem somos nós? Né? Então, veja só. Então, esses são os dois grandes mandamentos. Aqui o número 12 diz assim: a função da lei e dos profetas, quer dizer, o Antigo Testamento, é afirmar que todos são pecadores, toda pessoa é pecadora, né? Todos pecam contra Deus, como diz Paulo aos Romanos. Todos são pecadores, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, não há um que busque a Deus. Isso aí inclui amar. Não há um que entenda a Deus. Essa é a nossa situação. Entendeu? Então, muito bem, continuando. Não há como obedecer à lei sem a ajuda do Espírito de Deus e do próprio Jesus, mesmo que a pessoa queira, como Paulo também diz aos Romanos, o que ele queria, ele não conseguia. O que eu quero, eu não faço. Eu quero amar a Deus, não consigo. É bem assim. Olha como é bom a gente ouvir isso para a gente sair da prepotência que a gente tem. A gente se acha o máximo, mas na verdade a gente é o máximo do pior. Presta atenção, nós temos tudo para amar a Deus porque Ele nos ajuda e a gente não ama corretamente. Quem está na situação melhor? Temos tudo para ser e não somos. O outro não tem nada para ser. Ou somos iguais a eles, ou somos piores do que eles. Isso é ótimo. A gente precisa sair dessa prepotência nossa. Nós não somos motivos de vaidade, orgulho e alegrias de Deus. Nós somos igual aos outros. Nós somos motivo de tristeza. Talvez pior. Porque a nós, Ele nos dá todas as condições para alegrá-lo e a gente é o que é. E os outros não recebem o que a gente recebe para sermos melhores. Muito bem. Aí tem aqui o 13. Não há como obedecer à lei sem a ajuda do Espírito, né? A gente já mencionou. 14. Jesus não cumpriu a letra da lei. Outra coisa importante aqui, tá? Jesus não cumpriu a letra da lei. Não obedeceu ao sábado, não obedeceu o apedrejamento de pessoas e outras determinações da lei e dos profetas. Não fez isso. Pelo contrário, ensinou o contrário. Isso mostra que nem tudo no Antigo Testamento é da revelação divina. Mas ele foi o maior do reino. Ele cumpriu tudo dentro do que estava na revelação de Deus. O que foi da cabeça, da compreensão errada de Moisés ou dos outros escritores do Antigo Testamento, Jesus entendeu que não era de Deus, não era para ser cumprido, não tinha que ser cumprido. Era coisa humana. E a gente faz muito isso. Mistura as coisas de Deus com coisas humanas. Só Jesus é justo. Só Jesus é justo. Só ele cumpriu toda a lei, todo o Antigo Testamento. Só ele, ninguém mais. Só ele é o maior. Todos os outros são os menores. Nós somos os menores, porque nem obedecemos e ainda ensinamos. Deus sabe destas situações e continua amando a todos igualmente e com equidade. Olha que lindo. Ele sabe que nós não somos flor que se cheire, mas ele continua nos amando. Tá bom? Então, esses são alguns comentários para esse versículo. Amanhã a gente continua, né, os demais, o próximo versículo. Para hoje, a gente tem aqui alguns motivos de oração, tá? Então, nós temos aqui motivos de oração. Os que estão sempre cultuando conosco, a gente tem orado e lembrado essas pessoas ao Senhor. Os adoradores enfermos e que estão passando por dificuldades.
os amigos e irmãos aniversariantes, a gente tem orado por eles, principalmente os de hoje. Deus nos livre de todo preconceito, e a gente tem demais, né? Que o mundo nos diferencie do joio, que o mundo olhe para a gente, mesmo com o nosso silêncio, concordando com os erros do joio, o mundo tenha discernimento de ver que nós somos trigo. É complicado para o mundo, mas tomara a Deus que eles vejam, né? Tomara a Deus que eles enxerguem que nós somos trigo, que convivemos com um joio violento, guerreiro, confusento, abusento e etc. Tá bom? Um joio diabólico. Que o mundo possa ver essa diferença para a glória de Deus, não para o nosso bem, para a glória de Deus. Que ele nos livre de pensar, que Deus nos livre de pensar que prepotências convencem as pessoas de pecado. Então, se eu for prepotente, Deus me ouve a oração, Deus faz o que eu peço, Deus me ama, eu sou filho de Deus. Que a gente tire da nossa cabeça que essa arrogância, esse arroto doentio, maléfico, que a gente pare com a ideia de que achar que fazendo isso a gente convence o mundo do pecado deles. Pelo contrário, eles querem a distância dessa gente arrogante. Que Deus nos livre de pensar que nossa arrogância ajuda as pessoas a se convencerem. Outra coisa que ele nos livre é que o Senhor, que Deus está prontinho sempre a nos atender mais do que a outras pessoas. Não, tudo que eu já vi isso muito, já ouvi muito isso. Deus, tudo que eu peço, Deus me dá. Mentira! E graças a Deus, Deus não dá o que a gente pede. Mentira! E graças a Deus, Deus não me dá o que eu peço. Eu não sei pedir. Eu sou uma besta. Eu sou um arrogante. Eu sou um metido. Graças a Deus ele não atende o que eu peço. Ele só me dá o que ele planejou de melhor para a minha vida. Graças a Deus. Entende? Então, outra coisa. Motivo de oração, minha lista de anjos, né? Que hoje eu oro. Os que começam seus nomes com a letra O, P, Q e R. Então, essas pessoas, hoje é meu dia de estar orando por estas pessoas, são muitas na minha lista de oração. E que faça, né, só o que ele planejou para o nosso bem. Senhor, não faça mais nada, a não ser o que planejastes para a minha vida, para a vida de cada um daqueles que a gente vai lembrar na oração no dia de hoje. Tá bom? Muito